Bom dia, bom dia! Façamos uma quarta-feira abençoada. Nós estamos no segundo dia da série de lives O Triunfo, aonde nós vamos vencer essa batalha. E o tema de hoje é mortificar a nossa carne para ouvir a voz de Deus. Dani, bom dia! Nós vamos falar sobre mortificar a carne, sobre ouvir a voz de Deus, sobre ouvir a voz do Espírito Santo, sobre buscar intimidade com o Senhor através da oração e do jejum. Bom dia, Márcia. Já vão chegando, já pega o aviãozinho aqui, já compartilha aí com no mínimo umas 5 pessoas, 7 pessoas, 7 mulheres que querem e precisam ouvir o nosso dia de hoje. Lauren, bom dia. Bom dia. Então, nosso tema de hoje é mortificar a carne e ouvir o Senhor. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ótimo dia. Gente, a hora passa tão rápido, meu Deus. Eu tava aqui lendo as coisas que eu escrevi, tava aqui lendo do Evangelho. Na hora que eu vi, deu a hora, eu já tava atrasada. Bom dia, vocês estão bem? Vamos lá, gente. Eu não posso demorar para começar. Vou deixar a live gravada, então a galera vai vendo depois também, né? Porque já eu tenho que descer pro salão. Então, quem entrou no grupo do Telegram... Quem não entrou no grupo do Telegram, eu fiz um grupo do Telegram. Você vai achar o link aqui na minha bio do Instagram. Nesse link, você vai ser direcionado para o grupo do Telegram, aonde eu estou compartilhando com vocês o resumo das nossas lives, tá? No PDF. Também tem a oração de cura em PDF lá, que uma das tarefinhas era vocês lerem essa oração de cura, se possível todos os dias, junto com a sua oração diária. Ore a oração de cura que eu enviei para vocês no grupo de Telegram. Ela é muito forte. Ela é muito forte, tá? Bom dia, Rosas de Deus, Márcia. Eu comecei a ler com o Xande nas nossas orações à noite, antes da gente dormir. E a gente vai orar. E agora comecei a ler a oração de cura também, tá? Que tá atrelada a curas físicas e curas espirituais e curas emocionais, desde a nossa raiz, desde o ventre da nossa mãe. Amém? Muito forte, tá? É uma oração de um padre lá de Portugal. Então, meu povo, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas para a gente vir, pra gente começar. Amém? Bora lá? Olha, é muito forte, sabe? Pronto. Enviei para algumas pessoas. Enviei para no mínimo 7 pessoas para poder vir com a gente. Marina, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu escrever aqui o tema da live. Mortificar a carne e ouvir ao Senhor. Um dos motivos, eu falei com vocês na nossa primeira live, eu falei, gente, o Senhor tá me pedindo um jejum. E convidei vocês, falei, quem tá disposta a entrar num jejum comigo? O Senhor tá me pedindo um jejum. Gali, bom dia. Cleonice, sejam todas bem-vindas. O nosso tema de hoje é... Fala se tá tudo ok pra mim aí, porque deu falando que a internet deu uma travadinha, tá? Mas agora já tá normal.
Fran, Magali, todas vocês que entraram agora, sejam bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar sobre mortificar a carne e ouvir a voz do Senhor. Amém? Então a tarefinha da última aula, da nossa última live, foi vocês montarem um caderninho de oração. Quem conseguiu começar a escrever o seu caderninho de oração? É um caderninho, o que é um caderninho de oração, Kézia? É um caderninho onde você vai colocar o nome de todas as pessoas que você precisa orar, lógico, inclusive o seu, e as suas coisas também, seus pedidos, as suas súplicas, seus agradecimentos, óbvio também. Bom dia, Fran. O caderninho de oração, você vai colocar ali todos os seus pedidos e vai colocar o nome das pessoas que você quer orar. Pessoas que te pedem oração, pessoas que não te pedem, nomes da sua família. E você vai montar o seu caderninho de oração, tá? E vai ajoelhar sobre ele e orar sobre esse caderno. Tá bom? Bom dia, Keila, Fabi, Anne. Então, não deixem de fazer, isso é muito importante, tá? Façam isso, vocês vão ver como que o mundo espiritual vai começar a mover. Faça o caderninho de oração de vocês. Coloquem ali o nome de vocês, da família de vocês, seus pedidos, suas súplicas, seus agradecimentos também, e o nome das pessoas que você precisa orar. E comece a orar de joelhos em cima deste caderno. Coloque a mão sobre este caderno, o joelho sobre este caderno. A Kézia não deu para ajoelhar, o ideal é que a gente aprenda a ajoelhar. O ideal é que a gente aprenda a orar ajoelhado, com o joelho no chão, sacrificando, tá? E coloque ali ou as mãos ou o joelho em cima deste caderno e comece a orar por essas vidas que estão ali, tá bom? Porque eu falei com vocês no primeiro dia de live que nós vamos levantar uma geração de mulheres intercessoras, amém? E a intercessão, ela está ligada com a oração, um pelos outros, pelas pessoas que a gente ama e pelos nossos inimigos também, amém? E foi por isso que a tarefinha era montar o seu caderninho de oração, começar a escrever seu caderninho de oração, ler o livro de Esther, tá? E ler a oração de cura que eu mandei no grupo do Telegram. Oração de cura muito forte e importante. Para entrar no grupo do Telegram, da série que nós estamos fazendo aqui, é só ir no link da minha bio aqui do Instagram, bom? Amém? E por que o livro de Esther? Porque no livro de Esther tem uma história interessante e a gente fala de jejum, né? E oração. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns temas, versículos, onde a gente aborda, onde a palavra de Deus aborda sobre o jejum, sobre a oração, que está ligado em mortificar a nossa carne para ouvir a voz do Senhor, para estarmos sensíveis ao mundo espiritual e ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus e sermos guiados, mortificando a nossa carne, nos esvaziando de nós mesmos e enchendo da presença do Espírito Santo, amém? Karine, bom dia. Paola, bom dia. Sejam bem-vindos. Compartilha com pelo menos mais 7 pessoas, mais 7 mulheres, para vir participar dessa live com a gente e triunfar junto conosco. A batalha entre o bem e o mal que nós vivemos. E aí, gente, isso é muito sério. Eu tenho várias pessoas que chegam para mim contando situações complicadas. E eu falo com as pessoas me pedem oração e eu falo assim: o que você acha de você fazer um jejum? Gente, a própria palavra de Deus fala que o nosso combate não é contra a carne. E quando a gente entende isso, a gente começa a lutar com outras armas. Então, uma das nossas armas é a oração e o jejum. Amém? Então, antes da gente começar, de eu começar a ler aqui para vocês, eu quero orar pedindo a presença do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por este dia que está se iniciando. Pai, nós entregamos o controle deste dia em tuas mãos. Pai, eu coloco agora o controle desta live nas mãos do Espírito Santo, na voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa usar a Kézia. Que não seja a carne da Kézia falando aqui, mas sim o Espírito Santo usando a minha boca para falar da tua palavra, Pai. Eu entrego o controle total desta live em suas mãos. E já peço que cada pessoa
que está acessando esta live, ao vivo ou gravada, seja preenchido e tomado pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Agora sim, né? Agora sim, começar com tudo com Ele no controle, com quem é digno da honra no controle. Amém? Porque é tudo para a glória dele. Amém. Gente, eu queria começar com vocês hoje falando sobre o nosso evangelho do dia. No evangelho do dia hoje, Jesus fala o seguinte, tá lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensine-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje nos ensina a termos uma completa confiança e um abandono a Deus por meio da oração. Então Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar. E nós precisamos aprender a orar. E nós precisamos ensinar as pessoas a orar. Então Jesus era um exemplo de vida em oração. Jesus era um exemplo de vida em oração. Por isso que os discípulos falaram, nos ensina a orar. Porque eles sempre viam Jesus orar. Jesus se afastava para orar. Jesus subia ao monte para orar. Jesus, diversas vezes a gente vai ver passagens falando que Jesus se afastava para orar. Se afastava da multidão. Ele silenciava o barulho da multidão e ia orar ao Pai. E aí os discípulos vendo aquilo falam, nos ensina a orar também. E Jesus entrega uma oração simples, mas poderosa. Poderosa. E ele nos ensina a entregar nossa dependência ao Senhor. Né? Ele santifica o nome de Deus, Pai. Ele fala, vem o teu reino, assim na terra como já é no céu. Já é no céu. E ele fala, Pai, nos dê o pão de cada dia que precisamos. E depois nós sabemos que o pão de cada dia é o Cordeiro que foi sacrificado na cruz. Jesus é o pão da vida. Quem comer deste pão, o pão que é representado pelo corpo de Jesus. E não, tem uma parte que Jesus fala na palavra que, lá João fala, Jesus fala, os seus pais, que eram da época de Abraão, né? Os seus pais comeram pão, maná ali diário. Os seus pais comeram pão e morreram. O pão físico e morreram. Agora vocês, se comerem do meu corpo, que é o pão, vocês terão vida eterna. E beber do meu sangue, comer o meu corpo e beber do meu sangue, vocês terão vida eterna. Então Jesus é o pão nosso de cada dia, é o nosso alimento diário. E ele ensina a nossa oração para que a gente peça a Deus o pão de cada dia que nós precisamos. E aí vem a parte perigosa. Perdoa nossos pecados, assim como nós também perdoamos. Vocês entendem como que o perdão é muito forte? Amém, Magali. Nesta manhã eu venho aqui neste momento pedir a presença de Deus, do Espírito Santo, para que eu possa seguir com dignidade, com paciência, com amor e fé. E você vai conseguir, amém. Tamires, bom dia. Então, meu povo, Jesus vem nos ensinar. Vem ensinar os seus discípulos. E nós, como discípulos, na hora que nós lemos essa palavra, nós nos imaginamos lá, ouvindo Jesus nos ensinar essa oração que está no Evangelho de hoje.
E no final ele pede para que a gente peça a Deus para não... Ai, passa meu caderno, pai. Para não nos deixar cair em tentação. Ou seja, nós pedimos libertação. Nós pedimos a tentação, ela vem do inimigo. Então, Jesus nos ensina a pedir. Pai, não deixa cair em tentação. Amém? Então, Jesus nos fala pra gente se colocar a completa confiança em Deus nessa oração do Evangelho de hoje. Ele nos ensina a termos confiança na sua proteção. Por isso nós pedimos que Ele nos livre de cairmos em tentação. Ou seja, Jesus hoje nos ensina a termos uma completa confiança e abandono em Deus por meio da oração. Quem reza na verdade demonstra que confia, que é dependente de Deus, que é o Pai que cuida de cada um de nós. Então quando a gente ora, a gente demonstra essa confiança e essa dependência em Deus. Oração. Eu ouvi um dia uma pessoa pregando e ela falava que um lugar que o homem não vai cair é de joelho no chão, orando. Dali ninguém cai. Você já tá ali, ó, prostrado no chão. Ninguém vai cair. O lugar mais seguro de um cristão estar é de joelho, prostrado no chão em oração, em situação de humildade, de humilhação perante a Deus, porque dali ninguém vai cair. Amém? Gente, o nosso tema de hoje é mortificar a carne para ouvir a Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Quer dizer, por que isso? Sim, porque você pode ouvir a voz do Espírito Santo, você pode ouvir Jesus, você pode ouvir a voz de Deus. São 3 pessoas em uma só. Mas nós temos a Trindade. E cada um deles pode falar de uma forma diferente com você. Deus Pai pode falar de um jeito. Deus Filho pode te falar de outro jeito. E Deus Espírito Santo vai comunicar com você de um outro jeito. Por isso que nós temos que estar atento, por isso que nós temos que buscar a palavra, por isso que nós temos que buscar entender, por isso que nós temos que buscar mortificar a nossa carne para ouvir a voz de Deus. Amém? E agora nós vamos começar a falar sobre esse assunto, sobre mortificar a carne. E isso tá ligado com o quê? Com o jejum. Eu já faço o convite para vocês fazerem um jejum comigo. Bora? Comigo assim. Vocês vão orar. E o Espírito Santo vai colocar no coração de vocês como que vai ser o jejum que vocês vão fazer. Cada uma de vocês vai fazer, tá? Jejum. Existe jejum, eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Existe jejum e existe propósitos, penitências. Geralmente, os católicos vão falar penitência, estou de penitência. E os evangélicos vão falar, estou de propósito. Existe essa diferença, mas isso não importa, tá? Os católicos falam de propósito também, mas geralmente a linguagem, assim, geralmente os evangélicos usam mais propósitos, os católicos usam mais penitências. E o que acontece? Qual que é a diferença? Gente, que vocês precisam entender, porque às vezes a pessoa, tipo assim, eu tô de jejum de rede social, eu tô de jejum de Instagram. Não, tá errado. Escutem, vamos crescer, vamos entender pra gente fazer as coisas certas e ter mais eficácia. Jejum é de alimento. Jejum é de alimento. Você não faz jejum de Instagram. Você faz penitência. Você faz propósito de rede social. Entendeu? Eu estou com um propósito. Deus me pediu no último mês uma penitência de não usar brinco. Eu estou de propósito. E Ele trouxe ao meu coração. Eu quero que você me entregue isso. Eu quero que você me entregue. Deus me pediu. Kézia, mas por quê? Eu tenho meus motivos com Deus. Deus tem os motivos dele comigo. Bom dia, Elisângela.
Maria Aparecida, bom dia quem chegou agora. Então entendam a diferença. Você não faz jejum de Instagram, você não faz jejum de WhatsApp, você não faz jejum de coisas. Jejum é alimento, é alimentação, é se abster de comer ou beber. Amém? Então, vocês podem fazer um jejum e um propósito junto. Um jejum e uma penitência junto. Quer dizer, eu estou de jejum de tal alimentação e também estou com o propósito de não fazer tal coisa ou de fazer tal coisa. Deu para entender? Existe o jejum total e o jejum parcial. Que é isso? O jejum parcial é o jejum que você geralmente fica sem comer, se abstém da alimentação, mas toma água. E o jejum total é ficar sem comer e sem beber nada, nem água. Eu já fiz um jejum desse, que foi no mês passado. Eu fiz 24 horas sem comer e sem beber nada, nem água. Já fiz vários jejuns parciais de ficar até 4 dias só na água, no líquido. Às vezes, você vai conversar, gente, com Deus e colocar ali o seu, como se diz assim, o que Deus vai falar no seu coração. Então, teve vezes que eu fiz jejum só de água, teve vezes que eu fiz, além da água, eu podia tomar água de coco, um Gatorade, um suco natural, mas não me alimentava com alimentos sólidos físicos. Bom dia, Janine. Então, jejum é de alimento. Deu pra vocês entenderem? Então, vocês vão orar e vão pedir a Deus pra guiar vocês. O Espírito Santo vai te dar qual jejum você vai fazer. Grazi, bom dia. Mas eu preciso que vocês entendam isso, porque às vezes é confuso para alguns cristãos, né? Sobre jejum, propósito, penitência. Então, jejum tá ligado com alimentação, tá? As outras coisas, eu vou ficar sem corta-cabelo. Eu vou ficar sem usar brinco. Eu vou ficar sem passar batom. Eu vou ficar sem mexer no telefone. Isso não é jejum. Isso é propósito, penitência. Jejum é se abster de alimentação, tá? Então tem esse parcial, que é onde você fica sem se alimentar e só toma água, líquidos. Tem o total, onde você não come nem água, não come o alimento sólido e nem bebe água. Esse é muito perigoso, então o ideal é não começar por ele, um jejum total, né? Então comece com um jejum parcial. Kézia, pode fazer também jejum parcial, é não se alimentar de alguma classe de alimentos, ou você vai, o seu jejum espiritual vai ser, você vai entregar o seu café da manhã e o seu almoço. Então você vai ficar ali tantas horas. Então comece com 8 horas de jejum, com 10 horas de jejum. Depois você vai passando para 12 horas de jejum, 14, 16, 20, até chegar a 24 horas. Sem se alimentar. Então, ore ao Espírito Santo, ele vai te indicar. Ele vai te orientar. Qual jejum ali você deve fazer? Para mortificar a sua carne e ouvir a voz de Deus. Amém? Então, Kézia, como que a Kézia faz? O que eu oriento vocês? Kézia, eu vou começar entregando o meu café da manhã, tá? Lembrando, gente, que o nosso foco é jejum espiritual, não é jejum fisiológico, tá? Então, você vai trocar a sua refeição por oração. Então, na hora do seu café da manhã, você vai orar. Deu 9 horas, na hora que vai chegando a hora de tomar o café da manhã, a fome começa a apertar e aí você vai mortificar e vai orar naquele momento. Deu a hora do almoço, você entregou o seu almoço para Deus em jejum, você vai orar. Então, todas as refeições que você trocar, você vai trocar por oração.
Kézia, eu vou tomar café da manhã, eu vou almoçar, mas eu vou entregar o meu café da tarde e a minha janta. Eu só vou tomar café. Eu vou parar no almoço e só vou tomar café da manhã do outro dia. Então, na hora do seu café da tarde, na hora da sua janta, você vai entregar e orar. Entenderam? É um jeito que te ajuda, porque na hora que seria para você alimentar, você vai trocar por oração. Beleza? Então, vamos lá. Por que eu falei pra vocês lerem o livro de Esther? Um dos motivos, Gabi, bom dia. Um dos motivos é isso, porque no livro de Esther, quem já leu o livro de Esther, comenta aqui pra mim. Eu já li. Lá tem uma história muito interessante, mas o que eu queria trazer pra vocês hoje é a questão do jejum. Porque além de mortificar a carne, a gente vai nos aproximar de Deus ali, porque a gente vai esvaziar de nós mesmos. Mortificar a nossa carne, nós vamos esvaziar de nós mesmos e nós vamos deixar o nosso espírito falar e não a nossa carne. Amém? Então lá em Esther, no livro de Esther, conta toda uma história, mas a parte da história que eu queria trazer para vocês aqui hoje é onde Esther faz o jejum. E ela chama todas as mulheres lá para poder fazer jejum, né? As criadas dela, e fala com o tio dela. Manda os judeus fazerem jejum. Porque tinha uma pessoa que estava armando para que matasse os judeus. Né? E ela era judia. Esther virou uma rainha, mas ela era judia, que era Radassa. O nome verdadeiro da rainha Esther é Radassa, que é um nome judeu. E o tio dela, que era um pai de criação, trocou o nome dela para ela para o rei não perceber que ela era judia, para ninguém perceber que ela era judia. E Esther, o nome Esther vem de estrela. E realmente Esther, na palavra diz que ela era uma beleza, ela era muito linda, tinha uma beleza. E ela foi preparada durante ali 12 meses, várias mulheres, e ela foi escolhida pelo rei, né? E aí ela descobre que um dos conselheiros do rei lá influencia para dar uma ordem para matar os judeus ali daquela região. E ela, ali dentro do palácio do rei, ela falou, não posso deixar essa situação acontecer. Né? E o tio dela fala, às vezes é por isso que você tá aí, você tem que ajudar a gente. Né? E aí ela fala, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, qual que era a estratégia de Esther? Pedir a Deus uma estratégia. A estratégia dela era pedir a Deus uma estratégia. E para isso ela precisava acessar as regiões celestiais. Acessar o mundo espiritual. Então, qual foi a estratégia dela para ela acessar o mundo espiritual? Jejum. 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Esse jejum é poderoso. No dia que vocês chegarem, no dia que nós chegarmos neste nível de jejuar, total 3 dias, eu ainda não consegui fazer. Não fiz 3 dias de jejum total. Já fiz 1 dia de jejum total, sem comer e sem beber. Mas eu quero fazer o de 3. Eu quero fazer o de 3. Então, depois deles jejuarem, que aí ela ia tomar a decisão de ir no rei. E Deus ia dar uma estratégia para ela. Então, quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa buscar uma estratégia, quando você precisa buscar um direcionamento para Deus, uma resposta, jejua. Jejua. Para Deus te dar essa resposta. Só que o jejum, ele é o seguinte. Às vezes você vai ter resposta durante o seu jejum. Às vezes você vai ter resposta depois que você finalizar o jejum. Mas as respostas podem vir depois de uma semana, depois de um mês, até 3 meses depois do seu jejum. Então não desista. Faça o jejum e não acha que as coisas não estão fluindo. Está fluindo. Você sim alcançou as regiões celestiais. Você sim adentrou sim ao mundo espiritual com o seu jejum. Porque jejum é sacrifício, é mortificar a carne. E o Senhor reconhece o teu sacrifício.
Só que as respostas não pode vir imediata, mas também não pode. Então não desista, persista. Deus vai te mostrar. O seu jejum que você fizer essa semana, ele pode causar impacto até daqui 3 meses. Não desista. Ah, não vou fazer esse trem de jejum não, deu certo não. Porque aí você mandou fazer esse trem, mas Deus não falou nada comigo. Não faça isso. Não faça isso. Fique atento. Ah, eu achei que esse jejum foi pouco, eu vou fazer mais um. Eu vou fazer. E aí tem um jejum muito legal que eu aprendi, e ele começa a ser eficaz, que é fazer esse de 24 horas, parcial, tomando água, pelo menos uma vez por semana. Então você fica 23 horas sem se alimentar e come na 24 horas, né? Na hora 24. E aí só vai comer depois, né? Assim, dá pra fazer vários dias também, né? Dá 23 horas, abre uma janela de alimentação e só vai comer no outro dia também. Também é super tranquilo de fazer. Mas você vai orar, assim como Esther fez, né? E o Espírito Santo deu pra ela a estratégia de ficar 3 dias e 3 noites sem se alimentar. Pra ela buscar uma estratégia de como ela ia chegar até o rei. E ela falou assim, ainda não importa se eu tiver que morrer. Eu sei que Deus vai me dar uma estratégia de como eu fazer. E qual que é a estratégia que na palavra, no livro de Esther fala? Qual foi a estratégia que Deus deu para Esther? Para Esther alcançar o rei. E conversar com o rei. Para tentar desfazer esse decreto de matar os judeus daquela época. Daquela região. Olha a estratégia que Deus deu para Esther. Faça um banquete. Chame o rei e... eu esqueci o nome do conselheiro do rei lá. Anã. Acho que é Anã. Chame o rei e lá o Anã lá, que era o que tinha caçado confusão lá com o primo dela, que influenciou para que esse decreto de matar os judeus, né? Então, ela chamou o rei e chamou esse rapaz lá, esse cara lá, que queria fazer essa confusão toda, e serviu um banquete para eles. Ela chamou o inimigo que queria destruir e fez um banquete para ele. Muitas vezes, o seu jejum, Deus vai te dar essa estratégia. Quando você estiver lutando com alguém, quando você estiver na batalha, Deus vai falar: faça um banquete para o seu inimigo. Faça um banquete para ele vir se alimentar e depois cair. Trata ele bem. Muitas das vezes, Deus vai te dar essa estratégia. Trate o seu inimigo com um banquete. E Deus vai fazer o resto. Pensa. A palavra de Deus diz que Esther fez um banquete e chamou o inimigo para comer na mesa com ela. E aí ela foi falar pro rei, né, a situação. E o rei começou a entender o que estava acontecendo. Ele não podia tirar aquele decreto, porque a palavra do rei valia mais que tudo. Mas ele conseguiu fazer um outro decreto com que os judeus pudessem se defender na batalha, na guerra. Porque senão seria uma morte, um massacre, onde os judeus nem sabiam que eles iam ter que lutar e iam morrer. Então, o novo decreto que Deus soltou, que o rei soltou, foi dando autorização pelo menos para que os judeus se defendessem. Então, muitas das vezes nós vamos ter que fazer um banquete para o nosso inimigo. E foi isso que a rainha Esther fez. Depois de jejuar 3 dias e 3 noites. É por isso que eu falo, precisa tomar uma decisão. Precisa ouvir a voz de Deus. Precisa resolver um problema que você sabe que Satanás está tentando te derrubar, te destruir. Usando as pessoas para te envergonhar. Jejum e oração. Amém, meu povo? Lá em Colossenses 3, de 5 a 11, vai falar algo importante também. Eu queria abrir esse parênteses aqui da
da mortificar a carne também. Colossenses 3, 5 a 11. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil complacência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempos andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintas uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então aqui, lá em Colossenses, a palavra vem dizer que nós vamos mortificar a carne, tudo que é aquilo que é da carne, nós vamos mortificar, para que nós sejamos um novo homem. O velho homem vai ficar para trás, fazendo com que Cristo é o centro de tudo. Amém? E aí nós temos mais versículos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder falar de jejum e oração. Lá em Joel 2, 12, 15, vai falar o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e com pranto. Se você está orando pela conversão de alguém, faça um jejum. Faça jejum. Dentro do seu jejum, coloca a intenção dessa pessoa, se coloca na brecha dessa pessoa também. Se você está lutando pela sua própria conversão, pai, eu preciso me livrar de algo, eu preciso me livrar, eu preciso mortificar essa carne. Eu preciso abrir mão disso, isso é pecado, eu não quero estar nessa situação mais. Se você está lutando contra a sua carne, contra algo que não agrada a Deus, eu preciso largar esse vício. Eu preciso largar o vício da bebida, do cigarro, da droga, do adultério, da pornografia. Eu preciso largar o vício da gula. Mortifica a carne. Para essa conversão, mudança de rota. Então lá em Joel vai falar: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, choro e pranto. Então vai jejuar, vai orar, vai chorar nos pés do Senhor. E vai pedir esse livramento, essa conversão. Lá em Neemias 1:4 fala: quando ouvir essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A vida toda. Discípulos do Senhor, profetas de Deus, jejuavam e oravam para se aproximar do Senhor, para ouvir a voz de Deus. E por que você não vai fazer isso no dia de hoje? Quando ouvir essas coisas, sentei-me e chorei. Aquebrantado, o choro aquebranta o nosso coração na presença do Espírito Santo. Pois passei dias chorando, lamentando, uma oração, porque o choro, ele gera uma oração sincera, aonde você se derrama na presença de Deus e começa a falar: pai, eu não dou conta, pai, olha isso, pai, e, sabe, chore ali na presença do Senhor. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Lá em Marcos 9:29, Jesus respondeu: essa espécie, essa casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Esse versículo é famoso. Kézia, mas é tão famoso. E se nós vivemos numa batalha, num combate espiritual, e se Jesus fala que a gente só consegue combater alguns demônios com jejum e oração, por que você não jejua? Por que você não ora?
Bora fazer jejum. Vocês vão ver como que a vida de vocês vai mudar. Como que vocês vão conseguir? Como que vocês vão estar mais sensíveis à voz de Deus? Mortifica a carne. Esvazie-se de você mesmo. E encha do Espírito Santo. Amém? Então, gente, quando a gente vê ali, se nós já entendemos, lá em Efésios fala que a luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos malignos. E por aí vai. E depois Jesus fala. Depois não, né? Jesus já tinha falado que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então nós precisamos orar e jejuar para combater o mal, para chegar no triunfo. A nossa live fala sobre triunfar, sobre vencer a batalha que nós vivemos. E eu tô trazendo para vocês aqui uma arma a mais, porque nós já temos a armadura de Deus diária. A armadura de Deus, que é o nosso capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda nós temos a bota do evangelho da paz e ainda temos o jejum. Aí você tá armado. Aí você é uma guerreira que tá pronta para vencer essa guerra. E um dos nossos versículos lá em Apocalipse, que é: toma cuidado, pega o que é teu, para ninguém tirar sua coroa. Ninguém para tirar uma coroa. Você é uma princesa, você é filha do rei. O ninguém tirar sua coroa. Esse ninguém, a palavra Deus é o eu sou. Nós somos alguém. E o inimigo, Satanás, ele é ninguém. Então não deixe Satanás e seus demônios roubar a tua coroa de princesa. Você é uma filha amada, uma princesa. Lá em Atos 13:2 vai falar: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse ao Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Lá em Atos dos Apóstolos está falando que enquanto eles jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse. Então, para você ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, você precisa orar e jejuar. E aí enquanto eles jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Então, para você compreender a graça do seu chamado, para você ter obediência ao Senhor, para você saber qual decisão tomar, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E na palavra de Deus vem falar que os discípulos, os apóstolos, eles jejuavam. E quando eles jejuavam, o Espírito Santo falava com eles. Enquanto eles jejuavam e adoravam o Senhor. Então adorem o Senhor. Através da adoração, da oração e do jejum. O Espírito Santo disse. Amém? Vamos para mais um. Atos dos Apóstolos 13:3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Então, para você dar uma ordem, para você tomar uma decisão, para você saber se aquilo que você está fazendo, aquela decisão que você está fazendo, vem de Deus. Depois de fazer algo, antes de fazer algo, depois de jejuar e orar, eles impuseram a mão e enviou. Então precisa tomar uma decisão, precisa de uma resposta, precisa falar: Senhor, eu isso e aquilo, eu preciso resolver a situação. Senhor, me dá uma resposta, eu estou no caminho certo. Senhor, qual que é meu chamado, qual que é meu propósito, o que o Senhor quer que eu faça? Que a resposta de Deus dê jejum e oração. Lá em Mateus, pra gente encerrar. Amém? Antes da gente encerrar, nós falamos então
sobre a importância, o porquê jejuar e orar e adorar. Nós entendemos a diferença do que é um jejum, do que é um propósito e uma penitência. Então, você não jejua de rede social, você não jejua de WhatsApp, você não jejua de Instagram. Jejum é alimento, abster-se de alimento. As outras coisas é propósito, penitência, amém? Vamos fazer as coisas de forma certa, para ter resultados, ok? Então, vocês vão orar, vai pedir o Espírito Santo. Como é o jejum que vocês vão fazer, cada um de vocês. Você sabe das suas restrições, das suas alimentações. Por isso que eu não cheguei aqui e falei, nós vamos fazer 3 dias de jejum, que é o que o Senhor está me pedindo. Mas eu não vou falar aí para vocês fazerem isso, porque a Késia já fez vários jejuns. Então, quem nunca fez, quem já fez jejum espiritual, coloca aqui para mim. De quantas horas de jejum você já fez? Qual é o máximo de horas de jejum que você já jejuou? Agora, se você não fez jejum nenhum espiritual, não é fisiológico, não. Jejum espiritual, coloca pra mim, nunca fiz, Késia. Então, você vai orar e vai falar, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero mortificar a minha carne. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. Eu quero resolver essa situação. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso saber se isso vem de Deus, se não é de Deus. Eu preciso saber o porquê que eu estou vivendo essa turbulência na minha vida. Pai, me mostre o que o Senhor quer me mostrar nessa turbulência. Entrega no seu jejum e fala assim, por que eu estou vivendo tantos problemas? O que eu plantei, Pai, lá atrás para viver isso? Espírito Santo, me mostra, me revela o porquê que eu estou vivendo essa batalha, o porquê que eu estou vivendo esse problema, o porquê que eu estou vivendo essa turbulência. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida agora. Peça o Espírito Santo para te revelar aquilo que Deus quer te mostrar com isso. Olha só, Márcia nunca fiz, Thaís nunca fiz, Karine nunca fiz. Se vocês acham que vocês já vivem uma vida de oração, começa a fazer o jejum para vocês verem. Vocês vão começar a virar outra pessoa no mundo espiritual. E no mundo natural também, né? Mas o acesso vai ser diferente. Não vai ser aquela coisa monótona mais. Você vai começar a viver experiências sobrenaturais. E se você ora em línguas, se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você ora em línguas, no seu jejum, na hora que você for jejuar, quer dizer, eu vou entregar o meu café da manhã. E na hora que você for orar, ore com as suas palavras primeiro e depois comece a orar em línguas. Fran também nunca jejuou. Entendeu? Se você já ora em línguas, se você ainda não ora em línguas, você vai, nesse jejum, você vai pedir o Senhor para ser batizada. Fala assim, Pai, eu quero uma experiência com o Espírito Santo, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero orar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores irão adorar em espírito e em verdade. Márcia, amém, eu creio, Dani. E mesmo diante de tantos desafios, damos graças ao Senhor, porque Ele tem um propósito para tudo que passamos. E o que virá dele, entenderemos. É isso. E no jejum você vai se aproximar, uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus Pai e Deus Filho. Então entrega nesse jejum, Pai, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero orar em espírito e em verdade. Pai, eu quero subir de nível. Sabe por quê? O Espírito levanta o corpo e a alma. Foi a chave que eu peguei. Como sair de um ciclo de opressão,
de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir sair do lugar, de se limpar de todas aquelas toxinas. Quem estava na live das toxinas? De preguiça, de procrastinação, de necessidade de aprovação, de um monte de toxina que vem sujando a nossa alma. Fortalece o teu espírito, porque o seu espírito vai levantar o teu corpo e a tua alma. Amém? Deixa eu ver se eu consigo achar essa passagem aqui. Eu não sei. Deixa eu ver se é essa aqui. Se ela... Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados. Não, não é essa não. Eu não vou achar agora. Eu vou achar depois. Vou postar no Stories pra vocês. Vou achar no Stories. Vou postar no Stories pra vocês. Onde fala que o corpo... O espírito tem esse poder de levantar o corpo e a alma. Então nós precisamos ser mais espirituais. Mais espirituais para vencer essa batalha, essa opressão, essa batalha. Nós vamos triunfar. Amém, meu povo? E aí, agora, eu vou falar com vocês. Vocês que vão entrar no jejum. Lá em Mateus 6, 16 e 18... Jesus fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas o seu Pai que te vê em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Amém. Maria Aparecida, Cidinha, eu precisava dessas palavras. É o Espírito Santo. Vai alcançar cada um de vocês, o coração de vocês, naquilo que vocês precisam. Quer dizer, eu tenho problema de saúde, eu tenho diabetes, eu tenho qualquer outra coisa. Você vai orar ao Espírito Santo e vai falar: Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero fazer um jejum. Eu quero ter uma experiência. Quero mortificar a minha carne. Eu quero gerar mais intimidade com o Senhor Jesus. Eu quero mais de Deus. Pai, eu quero entender, eu preciso de uma resposta, eu quero fazer um jejum. Como? Como eu devo fazer esse jejum, Pai? Do que eu devo me abster? Eu vou entregar o meu café da manhã? Ou eu vou entregar um alimento X em específico? Você vai orar e vai pedir a Deus para te orientar. Como é esse jejum que você vai fazer? De tantas horas, tal refeição, tantos dias... 10 horas, 8 horas, 6 horas, 24, 18, 20, 14. Vocês vão orar e vocês vão começar a fazer. Faça uma vez na semana, faça durante uma semana, durante 15 dias, durante 20 dias. Gente, vai depender do nível que vocês estão precisando. Mas comece, vocês que nunca fizeram, comecem no pouco, vai vivendo uma experiência. Uai, peraí, eu não morri. Gente, quando eu fiquei 24 horas sem comer e sem beber, foi um dia que bateu quase 40 graus aqui em Itabira. 30 e tantos graus e eu tava sem beber água. Pensa, tava vivendo um deserto. Mas foi um dia que eu não trabalhei, eu não gastei energia. Eu fiquei orando e adorando o Senhor. Só eu dormi, né? Vamos colocar assim, na hora que eu tava dormindo, né? Tava orando nos sonhos, né? Mas o período que eu tava acordada era a oração. Sem comer e sem beber. E eu não morri. Ó, que legal. Eu fiquei 24 horas sem comer e sem beber nada. Eu falei, Senhor. E quando chegou nas 24 horas, eu queria continuar. Eu não queria parar.
Pai, eu quero fazer 30 horas, eu quero fazer 40 horas, eu quero fazer... Você não quer parar, você vai falar, eu entreguei meu café da manhã, eu entreguei o meu almoço, eu entreguei a minha janta. Eu não morri. Eu quero mais. E você vai tendo sede, fome disso. De querer essa presença, de saber que quem manda é o seu espírito, não é o seu corpo. As suas vontades não te dominam. A sua carne não te domina. Você prova para sua mente, você prova para o seu corpo que não são eles que te dominam, mas sim o seu espírito. Se você está deixando a sua carne te dominar, o seu corpo te dominar, você está indo para a ladeira abaixo. Você precisa sustentar esse corpo porque é ele que transporta a sua alma e o seu espírito. Então, cuida do seu corpo. E isso mexe muito comigo. Toda vez que eu não estou cuidando do meu corpo, eu sinto que eu não estou cuidando do meu corpo, ou não me alimentando bem, ou não fazendo atividade física, o Espírito Santo vem me cutucar. Cuida do teu corpo. É ele que vai transportar o seu espírito e a tua alma. Só que não é ele que manda, ele é escravo. O seu corpo é escravo. Quem manda é o seu espírito. A alma não manda nem nada, porque a sua alma ela é egoísta. A sua alma ela é egoísta. Ela pensa só nela. Agora, quem tem que comandar o negócio todo é seu espírito. Então, como que você vai fazer o espírito falar? Vai mortificar a carne. E a sua alma vai entrar no eixo. Porque quem manda é o espírito. Amém? Então, tá jejuando? Arruma o cabelo. Não fica com cara triste. Fica bonita, passa um batom. Ok? E o teu Deus, em secreto, vai te recompensar. Amém, meu povo? Então, a tarefa de hoje, pra gente encerrar, nós vamos ler a oração de cura. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Compartilha aí comigo pra eu saber se eu não tô doida, nem coisa parecida, né? Se fez sentido pra vocês. Coloca pra mim, assim, quem vai começar o jejum. Tá vindo um feriado aí. Se vocês quiserem subir de nível mesmo, vocês vão começar jejum um feriado. Pensa bem. Mas se não for pra começar agora, converse com Deus. Apresente o Espírito Santo à sua vontade. Apresente o Espírito Santo o seu desejo. Deus já conhece o seu coração, mas apresente para ele. E só comece. Comece entregando ali uma refeição. Troca por oração. Troca o seu café da manhã por oração. Troca o seu almoço por oração. Troca o seu café da tarde, a sua janta. Começa. O importante é começar. E Deus vai começar a te recompensar. Porque você está sacrificando. E deixa eu falar, o melhor de tudo. Eu ouvi uma frase outro dia. Que Satanás e seus demônios tem medo de quem jejua. Tem medo, eles vão sair correndo de você. Entendeu? Porque ele consegue te dominar com os desejos da carne e com o egoísmo da sua alma. E quando você sacrifica isso, Satanás ele fala assim, aquela ali eu não vou mexer com ela não, porque ela é uma terrorista. Eles começam a tomar medo de você. Eles têm medo, eles têm pavor de quem jejua. O cristão que jejua, Satanás tem vocês não têm noção. O nível. Eu ouvi isso e eu falei, então eu vou continuar. Tá dando certo. Então são vários os motivos. Vários os motivos. Satanás tem... Gente, vocês vão... pode ter retaliação, tá? O que é retaliação? Quando a gente se levanta, quando a gente tá lutando, quando a gente tá na batalha, a gente tá firme. Retaliação o quê? O inimigo, ele pode tentar te cutucar ali. Né? Porque você está se posicionando no mundo espiritual. Gente, o jejum, ele é como um ato profético. Vamos lá. A palavra de Deus diz que tudo que ligar no céu vai ser ligado. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que será desligado na terra será ligado no céu. E no céu, não. Então, tudo que a gente faz aqui, na terra, no mundo natural, vai ser impactado no mundo espiritual. Tudo que a gente gera no mundo espiritual vai ser impactado no mundo natural. Então, o jejum, ele é um ato natural que causa efeitos
no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Amém? Então, você está fazendo algo no mundo natural que vai ter um impacto no mundo espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os espíritos do mal. E espírito está no mundo espiritual. Então nós precisamos combater não só aqui no natural, mas no mundo espiritual. E o jejum, ele é algo que nós fazemos no mundo natural que vai gerar impacto no mundo espiritual. Amém? Mas se suas palavras nos edificam demais, você é luz de Deus, caprichou na escolha, gratidão demais. E é o nosso Deus maravilhoso, amada, é o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Que eu possa ter, as palavras que foram ditas hoje, possam ter feito sentido para vocês. Porque o meu nível como cristã, depois que eu comecei a jejuar, mudou. O meu nível mudou. Então é jejum, oração, adoração, palavra de Deus, Bíblia. O crescimento espiritual, gente, ele é intencional. Tem que ser intencional. Tem que ser, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ver uma pregação todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou rezar o texto todo dia, eu vou jejuar toda semana. Tem que ser intencional, tem que ser com intenção. Você não amanhece um dia, tô a fim de fazer um jejum hoje. Não, tô a fim de ficar uma hora ali, conversando com Deus. Não. Ninguém acorda assim um dia pra noite, que delícia fazer um jejum. Não, gente, tem que ser intencional. Eu vou fazer por isso, tem que ser de forma intencional. Lorena, buscar. Isso mesmo, amém? Já deu a minha hora, tenho que ir embora. Vamos lá pra nossa oração de cura. Se você puder repetir essas palavras comigo, repita. Se você, não sei onde você está agora, no trabalho, no carro, em casa, né? Se você puder repetir comigo, repita. Se não, repita assim, de forma... Se você não pode pronunciar com a sua boca agora, escute, né, com o seu coração, com seus ouvidos. Ai, meu Deus do céu, tá dando barulho aqui agora, gente, que a casa de cima tem obra. Se vocês ouvirem um barulho aí, mas a gente já tá encerrando, tá? Essa oração de cura está em PDF lá no grupo do Telegram. Então, se você não tá no nosso grupo do Telegram, eu vou mandar o resumo dessa aula de hoje. Todos os versículos que eu li aqui, eu vou mandar pra vocês lá, tá? Então, a tarefa de hoje é fazer um jejum. E vocês vão orar e pedir o Espírito Santo para guiar vocês como que vocês vão fazer esse jejum, tá bom? Entreguem a intenção de vocês para esse jejum. E a oração de cura tá no grupo também, amém? Vamos lá para a nossa oração de cura. Tá muito barulho aí, gente? Ou tá dando para vocês me ouvir? Vamos lá? Se você pode pôr a mão no seu coração. Deixa eu arredar essa coisa aqui. Lá em Mateus 8:2 disse: Senhor, se queres, pode me curar. Então nós vamos clamar agora por cura física. Vou tentar falar mais alto, tá? Por cura física e cura espiritual. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. Peço-te em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mande sobre mim o teu Espírito Santo com todos os seus frutos e dons. Santifica com a tua presença o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e em tua palavra. Dá-me a graça de te amar com todo o meu coração e de pôr-me em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, que sou um pecador. As minhas culpas também eu perdoo de todo o coração aqueles que me ofenderam durante a minha vida. E neste momento você fecha os seus olhos e libera o perdão para aquela pessoa que te ofendeu.
Livra-me também de todas as ciladas e ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me da sedução do mundo que me afasta de ti e da tua vontade. Livra-me das fraquezas da carne que me empurram para o pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças e a minha mente de toda ansiedade, depressão, tristeza ou perturbação. Sabes bem que muitas coisas que vivi desde o dia em que fui concebido no ventre de minha mãe me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora, Pai Santo, no meu coração todas as feridas que neles encontrares, sobretudo aquelas que surgiram por ter me sentido rejeitada, abandonada, não amada, não incompreendida, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um coração novo, Pai, como o coração de Jesus, manso, humilde, cheio de alegria, de paz, transbordante de amor. Transforma-me plenamente com teu amor, que eu comece hoje uma vida nova. Te dê glórias em tudo que eu penso, digo e faço, e nesta peregrinação para ti, seja acompanhado e ajudado por Maria, nossa mãe querida, e todos os teus anjos e santos. Amém, amém, amém. Essa oração é muito forte. Repita ela de novo em casa, ore ela todos os dias, tá lá no grupo do Telegram, em PDF, para você orar, tá? Essa oração é de um padre lá de Portugal. Você acha ela também no site santidade.net. Gente, amém. Que vocês sejam preenchidas pelo Espírito Santo no dia de hoje. E que nada tire a paciência de vocês. Me veio lembrar que agora o Espírito Santo vem me lembrar numa situação. Eu não sei se alguém está vivendo uma situação parecida com essa. Mas o Espírito Santo me fez lembrar. Há um tempo atrás, sobre jejum. Gente, eu mando todo mundo jejuar hoje. Por isso que eu trouxe esse tema. Uma amiga falou pra mim que o marido tinha traído ela. Que eles estavam se separando. Estavam vivendo na mesma casa, mas eles já não eram um casal. Mas que ela ainda estava lutando. E orando a Deus pra tentar reverter aquela situação. E eu virei pra ela. O Espírito Santo me trouxe na hora. Manda ela jejuar. Falei, amiga, bora jejuar. Bora jejuar. Você tá doido? O inimigo tá querendo acabar com sua casa, com seu casamento. Um espírito de encantamento. Seu marido tá... Não. A guerra não é física. A guerra é espiritual. Então, bora fazer um jejum. Bora fazer um jejum. Se você quiser, eu faço junto com você. Uma pessoa que está sendo acusada por algo tão pesado. E eu conversei com essa pessoa e falei, faça um jejum. Faça um jejum. Então, sempre que alguém vem falar algo comigo, vem pedir oração, vem me entregar, vem me falar de uma situação, eu não deixo de falar. Faça um jejum. Você tá orando, mas faça jejum. Mortifica a carne. Amém? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo e abençoado dia na presença do Espírito Santo. E não deixem de orar essa oração de cura diariamente. E façam um jejum até a próxima semana. Para vocês me contarem como que foi a experiência de vocês. Amém? Vou deixar a live salva, gravada. Então posta nos seus stories, me marca para eu te repostar. E envia no direct para alguém que precisava estar aqui ouvindo isso com a gente hoje. Amém? Porque nós estamos aqui para quê? Para subir de nível. E se nós não entregarmos a nossa carne, nós não mortificarmos a nossa carne e não ativar o nosso espírito, vai ser difícil ir para o próximo nível.
Eu falei com vocês na semana passada, quando eu comecei, eu tô cansada de andar sozinha. Eu quero elevar o nível das pessoas que me ouvem, que estão à minha volta. Amém? E quando a gente ativa o Espírito levanta o corpo e a alma. Um beijo no coração de vocês. Vou deixar essa live salva. Vá lá no comentário dessa live, igual vocês fizeram na semana passada. Comentem o que chamou mais a atenção de vocês, o que mais impactou vocês, qual a chave que vocês pegaram nessa live. Deixa no comentário dessa live que vai ficar salva. Para quem abrir o vídeo e ver lá o comentário de vocês, vai gerar um interesse de entrar e dar play na live e ouvir, amém? Eu não consegui salvar a primeira live no YouTube ainda, tá? Mas eu vou salvar as lives no YouTube e vou mandar no grupo do Telegram também, porque quem quiser assistir no YouTube. E o resumo da nossa live de hoje, com todos os versículos que eu li aqui, o evangelho que eu li aqui, eu vou mandar no grupo do Telegram, que tá no link da nossa Bíblia. Um beijo, fiquem com Deus. Bora trabalhar agora. Tchau, gente. Beijo no coração de vocês.